aí ele falou que ele tinha que encostar a boca na minha para eu ser liberta. Sofri esse assédio dentro da igreja. Que filho Né? puta, Hoje eu tenho uma cara. consciência. Que bom dia, Verônica, isso? Bom dia, Verônica, isso. Que bom. Movimentos com o ocultismo, ela era vista como uma pessoa que ninguém na nossa igreja tinha autoridade para fazer a cura e libertação dela. Tinha que ser a Neuza Itioca. Então as pessoas vão ficando alucinadas lá dentro por conta dessa questão de batalha espiritual. Eu tinha o espírito de Jezabel, né? E podia contaminar as irmãzinhas que eram santinhas, sabe? Esse homem tinha entrado na minha casa, ele entrou no meu quarto, ele abriu meu guarda-roupa, ele pegou todas as minhas roupas e jogou na lama. Esse era o meu líder de célula. Jogou Ele ainda, todas tu sabe se ele ainda tá lá? Tá. Pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista. Como é que a gente ia falar para fazer abertura? A gente falava uma abertura diferente. Não lembro. Oi, eu sou o Misa e eu sou a Maria. Oi, eu sou o Misa. E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista aqui no canal. Nós já entrevistamos diversas pessoas de diversas religiões aqui, mas é a primeira vez, eu acho, que a gente vai entrevistar um evangélico. Olha aí, né? Acho que sim. A gente entrevistou um muçulmano, um terraplanista, uma ex-testemunha de Jeová, uma budista. Não, o Victor era evangélico. Qual Victor? Ah, o Victor era evangélico, é verdade, Assembleia de Deus. Mas hoje nós vamos entrevistar alguém que fazia parte de uma coisa diferente, uma seita quase. Uma church. Né? Uma church de parede preta. Eu diria que é uma seita de parede preta, né? Mas que participou da Bola de Neve, que é a Camila. Ela está aqui conosco hoje para contar da experiência dela na Bola de Neve. E ela pegou a fase da Bola de Neve que batizava com tobogãs. Eu sei disso porque fazem 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, eles batizavam as pessoas com tobogã. E agora o pessoal, depois que a gente fez o vídeo, todo mundo começou a lembrar que eles faziam batismo com tobogã. Não quero dizer nada, apenas estou dizendo algumas coisas. Camila, então seja bem-vinda aqui ao canal. E eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre quem tu é e como é que tu foi parar na Bola de Neve. Quanto tempo tu ficou lá? Como é que foi a tua experiência, basicamente, assim? Tá, legal. Então, gente, boa noite. Eu sou a Camila, né? Eu sou natural da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, né? Atualmente eu moro no litoral norte de São Paulo, né? E eu cresci numa família católica, né? Minha família é toda católica, então passei por todo aquele processo de Eucaristia, né? Então minha família sempre foi muito católica. Mas eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, né? Então, quando chegou ali mais ou menos os 16, 17, eu comecei a conhecer o lado místico, assim, né? O misticismo. Comecei a estudar filosofia também, com 17, 18 anos eu já ia na Nova Acrópole. Então, eu sempre gostei muito, sempre fui curiosa. E aí eu conheci a gnoses, comecei a desbravar esse mundo aí, né, mais místico da coisa, digamos assim. E aí eu fui parar no espiritismo. Então, quando eu conheci o espiritismo, eu me identifiquei bastante na época, me envolvi bastante, era um centro kardecista. Cheguei a sentar em mesa para receber espírito, mas nunca aconteceu isso, né? E estudei bastante, lia tudo que era livro, então gostei. Não aconteceu porque não acontece, né? Não tem espírito que entra as pessoas, né? Pra conversa. Tu só não entrou no jogo deles, ali. Então. E aí era isso, fiquei lá no espiritismo um tempo, e com 19 anos, meus pais tinham se separado, né, uns anos atrás, e aí eu morava com um tio. Aí com 19 anos eu decidi meter o pé no mundo, virei meio assim, sempre fui gostei de viajar e tal. Eu larguei tudo na minha cidade, fui morar numa barraca na praia, em Paraty, lá num bairro de Paraty. E eu conheci um rapaz que era... eu sempre fui meio de sair por aí. E aí, nessa época que eu fui para Trindade, né, que é em Paraty, eu conheci um guia de turismo. E assim, é um bairro bem pequeno, então, assim, uma pessoa de fora, todo mundo já sabe que é de fora, né? Aí ele me viu, foi falar comigo, falou que era guia de turismo e me chamou para dar um rolê nas cachoeiras lá com uma galera, eu fui. Nisso a gente começou a conversar, ele era testemunha de Jeová. E começou a conversar, e como assim, na época, eu era muito nova, não tinha muito conhecimento e tal, tudo que eu comecei a conversar com ele sobre o espiritismo, ele me respondia na Bíblia. Não sei o que, encarnação. Não, mas a Bíblia diz que tem você morre uma vez só, e depois vem o juízo.
E tudo que eu falava, ele respondia dentro da Bíblia. E eu achei aquilo fantástico, fiquei super encantada. Falei, nossa, que livro é esse que eu nunca me aprofundei nisso e tal, né? Até no dia seguinte, eu passei o dia inteiro na casa dele estudando a Bíblia com ele. Nossa, Ele que me deu encontro vários horrível. livrinhos. Top 10 piores encontros da história. Ai, que brisa. Ele fez almoço para mim, ele me deu Bíblia, ele me deu os livrinhos Sentinela, Despertar e tal. Mas assim, eu sempre fui muito curiosa, gente, porque eu lembro que antes de tudo isso acontecer, quando eu era criança, meus pais nem eram separados ainda, a Testemunha de Jeová ia bater lá na porta de casa, minha mãe ficava brava porque eu atendia eles, eu gostava de conversar com eles. Ah, E aí teve sim. uma vez que eu aceitei um estudo, a minha mãe ficou pé da vida, porque toda terça-noite eles iam em casa me dar estudo bíblico. Enfim, aí eu conheci a palavra nessa ocasião aí do cara do turismo. E fiquei fanática, comecei a estudar a Bíblia loucamente. Voltei para minha cidade, comecei a procurar uma igreja, na época era rádio, né? A gente escutava radinho para Sim, dormir, né? eu E eu também. comecei a escutar a rádio cristã. E aí começou uma propaganda. Venha para a igreja tal, teremos um curso sobre escatologia, a doutrina do final do mundo. E eu, uau, o que é isso? Eu quero ir lá, né? E fui, fiz esse curso, fiquei encantada que Jesus ia voltar, e que isso, que aquilo, Isso cento e era quarenta e Testemunho de quatro Jeová ou era mil. Adventistas? Não, daí já não era, era uma igreja, era a igreja, acho que até tem ainda, Comunidade Cristã Paz e Vida, Ah, tá. Ok. do Não pastor João conheço. Ribe Palharim. Eu nunca mais esqueci o Ah, nome dele, porque sim! todo. Nossa, insuportável também. Outro insuportável. Meu Deus do céu. É. Aí eu fui parar nessa igreja, tinha 19 anos. Congreguei, comecei a virar aquelas evangélicas que andava com as velhinhas, batendo de porta em porta, evangelizando, né? E fiquei lá um tempo. Só que a igreja acabou porque o pastor adulterou com a mocinha de 15 anos do louvor. Aí acabou a igreja. Acabou a igreja, as Bom, ovelhas pelo ficaram menos acabou, né? Não desgarradas. ficaram só socando pra baixo do pano Não e mudaram deixa aí pra assim. outro lugar, botaram outro É. pastor. Nossa. É, e aí, Isso não dessa abalou em época, nada a tua fé? na época eu acho que não tanto, lógico, né? Todo mundo ficou chocado e tal, mas assim, a gente não pode se desviar dos caminhos do Senhor por causa disso, né, O gente? homem é falho, tem que olhar pra Deus. O Olha pra homem Deus, não olha pro falho, homem. né? Isso, olha para Deus, não olha para os homens. Só que aí, como eu sempre fui muito porra louca, sempre fui de festa, bebedeira, nossa, eu sempre, a vida inteira, eu amei essa, até hoje eu gosto. Eu ficava nessas indas e vindas da igreja, indas e vindas. Então, aquela crente Raimunda, né, que eles falam, Raimundo, o pé na igreja, outro no Mas mundo, pé no né? Só mundo. que era um dedo na igreja e o resto do corpo no mundo, né? Então eu ficava aí voltando, indo e voltando. Mas eu comecei a ter aquela parada do temor e medo, né? Tipo, tô desviada, preciso voltar. Então, esses períodos que eu ficava no mundo, digamos assim, eu sempre tava com a consciência pesada. Tipo, que eu tava errada, que eu tinha que me posicionar, que tinha que voltar. Aí voltava, ficava uns meses, saía. E nisso eu conheci várias denominações. Eu fui para Maranata, eu fui à Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Bom Retiro. Eu passei por diversas igrejas, né? E ficava um tempo em um tempo em outro. E sempre, muitas vezes fui criticada por causa disso, que falavam que a gente não pode ficar pulando de galho em Sim, galho, né? aham. E assim foi, até que eu conheci a tal da igreja do Reteté, profecias, né? Revelação do futuro. E pronto, me apaixonei. Aí comecei a congregar na Assembleia de Deus. Amava quando vinham os pastores de fora e a gente, pasmem, eu dei R$ 1.400 na época de oferta para o Marco Feliciano. Ah, Sério, ele fez uma O máximo pregação que a na minha gente ganhou cidade. foi um superchat de $20 e a gente ficou feliz da vida com isso, né? bah. Cara, isso aí é uma coisa assim que eu falo, Camila, que Nossa, que dor loucura no é essa? coração. Não, e eu fiz as contas esses dias, porque como eu tinha falado com vocês, a gente combinou aqui, né, essa entrevista, Foi ver eu fui com fazer um a cálculo. inflação. R$ 3.800. Uf! Dois Então, salário tipo, mínimo. meu, Um assim, Mais que Switch! dois salário É um mínimo. Nintendo Switch 2. acredita Meu que eu fiz Deus. isso? Meu Deus do Ele céu. foi numa pregação na minha cidade, a igreja bombou, né? E aí é aquela coisa, né? Eles vão, pregam, eles amaciam o ego das pessoas, eles mexem no emocional da pessoa e no final, pá, agora vamos para a oferta, né?
E aí, na época, era cheque. Eu assinei um cheque lá, R$ 1.400, e Ah, dei de oferta para Jesus ele, amado. na época. Essa época era Que da Assembleia de destreza. Deus Bom Ah, Retiro. Uhum. Ok, né? Daí fui indo nessas coisas de ficar pulando de igreja em igreja, porque eu ia atrás de profetado, né? Então, uhum. hoje vai ter o culto com o fulano de tal que revela até o número do CPF. Eu vou lá. E eu tive vários momentos de receber profecias, né? Esse tipo de coisa aí. Beleza. Alguma delas foi. Porque eu gosto de perguntar para as pessoas, porque que as pessoas, profecia e tal, blá, 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 mas eu nunca vi uma profecia real, tipo, específica, que a pessoa. Porque eles acertam umas coisas genéricas, assim. Mas Uhum. acertar exatamente Uhum. aquilo, assim. Alguma coisa aconteceu contigo assim, ou foi só, tipo, Não, não, É sempre a mesma merda de sempre, né? não. Olha, se fosse para cumprir algum tipo de profecia, essa hora eu seria missionária transcultural em algum país do Ah, Oriente que Médio. massa. Olha aí, olha aí. Prestes a ser executada pelo Doida. Talibã. Ia ser pregadora de multidões, Uhum. falando de Jesus na África. O meu Sempre, sonho era ir sempre. para a África, essas coisas, né? Que todo mundo de igreja já sabe como é que é, né? Ninguém quer fazer missão no Brasil, o povo quer ir para a África. Não, deixa eu Não contar sei. deixa eu só contar um detalhe então, né? A minha prima, ela decidiu ser missionária na África, né? Foi pra África do Sul. Ficou 6 meses na África do Sul, se eu não me engano. Voltou pra cá. E aí ela voltou pra África do Sul, levantou dinheiro e foi pra África do Sul de novo. Só que aí ela decidiu que ela queria passar, na verdade, na Alemanha. Aí agora ela tá de missionária na Alemanha, esperando ficar lá tempo suficiente pra conseguir a cidadania. Tá lá, é legal. Ilegal. Na Alemanha. Sendo missionária Missionária. na Alemanha. Que Desistiu beleza. da África. Desistiu da África. Não, vou me manter agora Não, mas antes na ela disse que Alemanha. Deus estava dizendo pra ela que ela tinha que ser missionária no Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. Porque, E né? daí ela disse que não. Ela disse que não, no Rio Grande do Sul não dá. A minha outra prima disse, na verdade, por que tu não prega no Rio Grande do Sul? Ajuda as igrejas do Rio Grande do Sul. Não, mas eu tenho chamado pra fora. Aí foi pra. Tá, só arranjou uma desculpa pra morar na Europa. É, enfim, Mas ela é é louco daquelas isso. que acha que é alemã, né? É, ela acha que ela é É, alemã. Ela acha que ela é alemã. não vamos negar que ela é daquelas que ela acha que ela é alemã. E isso me lembrou muito, tipo, a peça do livro de Mormon, né? Que daí o mote é que os Mormons, eles têm que se juntar em duplinhas pra ir bater na porta, né? E daí eles são mandados pra todo Uhum. lugar do mundo. E o lugar que o protagonista quer ir evangelizar é Orlando. É. Ele é americano, ele quer ir pra Orlando. E daí eles mandam ele pra Uganda. E aí Esse ele é fica todo o muito. mote Ele fica muito puto, Muito muito puto. puto. Porque ele acha que ele é o especial, entende? Ele é o melhor aluno, ele é o que melhor evangeliza. E daí colocam ele junto com o pior e mandam ele pra Uganda. É muito bom. Uhum. Nossa. Então, aí beleza, fiquei nessas indas e vindas e tal. Nossa, gente, hoje eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca, acho que eu nunca contei para ninguém. Eu estava uma igrejinha pentecostal, e eu acabei desenvolvendo uma amizade com as pessoas da igreja. Só que assim, era uma família, né, uma família pequena. O pai, a filha tem mais duas filhas, essa é a igreja. Então eles vão, alugam uma casa lá e na sala vira o culto. E eu gostava de ir porque eles, tipo, eram bastante conhecidos como pessoas que tinham essa parada de revelação muito forte, blá, 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 né? E tal. Aí um dia a gente estava num culto, acabou o culto, o pastor falou que queria falar comigo, que tinha que fazer uma oração especial por mim, né? Na época eu estava com problemas de relacionamento, era muito nova, e estava sofrendo por amor. Enfim, aí acabou o culto, eles me levaram para a parte de dentro da casa, a cozinha, e ele começou a fazer uma oração e disse que essa pessoa era um laço na minha vida, que eu precisava ser liberta dele e que ele tinha que fazer um ato profético comigo, né, para eu poder me libertar dessa situação que eu estava vivendo. Primeiro ele usou lá a parte que Jesus curou alguém de cegueira e que Jesus esfregou a areia do olho do cara, o cara voltou a Cuspiu ver, no ele falou uns barro, negócios lá. cuspiu, Sei misturou lá, aí. nem lembro mais. Eu lembro dessa história. E aí ele falou que ele tinha que encostar a boca na minha para eu ser liberta, né? Nisso, ele veio, essa filha dele acompanhando, ele veio, e eu toda tensa, e mais ao mesmo tempo acreditando naquilo, né? Aí ele veio, um senhor de idade, né? Ele veio e encostou a boca na minha. E ficou um tempão encostado a boca na minha e começou a fazer oração, tipo, me beijando. E aí, uma hora eu entrei em pânico, falei, para.
E para ele, tipo, a forma como ele expressou para mim a minha expressão, ele quis dizer assim que aquilo ali era normal, eu tá me desesperando e tal, porque aquilo ali era uma libertação. Então, assim, eu sofri esse assédio dentro da igreja, Que filho da né? puta, Hoje eu tenho uma cara. Que bom dia, consciência. Verônica, Que isso. bom dia, Verônica, isso, Que é bom dia, verdade. Verônica, isso, meu Deus. Segunda Gente. Não, temporada eu de Bom Dia, lembro Verônica. claramente aquele velho, claramente aquele velho nojento me beijando. Lógico, não ficou fazendo um movimento de beijar, mas a boca era minha. Mas é que nem como é que é o João de Deus, né? Ele também fazia umas paradas meio estranhas, assim, né? Que o pessoal não sabia dizer se era abuso ou não, porque era muito estranho o que ele fazia, assim. Tipo, tirava e ficava esfregando o pau na pessoa. Isso é abuso. Não, mas é que Então, tá, as pessoas na época, na hora não sabiam, achavam que ele tava fazendo uma massagem, alguma coisa, e não, ele tava esfregando, né? Uma coisa assim, então, tipo. e eu, assim, eu acreditei na hora, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. É engraçado que eu falei pra vocês que eu nunca falei pra ninguém isso, eu nunca falei pra ninguém mesmo. Eu nem ia falar aqui porque eu nem tinha lembrado. Agora, conversando, Uhum, eu lembrei. Eu nem uhum. lembro mais. Mas Mas que eu bizarro. sofri esse abuso da minha igreja. Aham. Mas ainda assim, permanecer firme e forte nos caminhos do Senhor, porque a gente tem que olhar para Deus, não para os Mas homens. voltou nessa igreja? Não, aí assim, fui várias outras vezes, culto, aham. Na Ele época, não para tentou mais mim, nenhuma vez aquilo daí. foi. Não, não. Mas naquela época, assim, para mim aquilo era estranho, mas eu fui convivendo, tipo assim, sei lá, era estranho, mas era normal, sabe? Sim. Aham, Tipo, aham. acho que deve ser Mecanismo de um defesa. pensamento até de quem sofre abuso, tipo Uhum. criança, não sei o quê, deve ter mais ou menos isso. Tipo assim, a pessoa sabe que é esquisita aquela sensação, mas sei lá, Justifica pra si eu não sei mesmo, né? explicar. É bizarro, é bizarro. Justifica isso. É bizarro. Enfim, daí, depois de um tempo, eu fui embora para Floripa, né? Fui fazer faculdade em Florianópolis. E quando eu cheguei em Floripa, imagina, né? Cheguei na Ilha da Magia com 20 e poucos aninhos, caí na gandaia e não quis mais saber de igreja. Fiquei curtindo Floripa e tudo mais. Eu fazia cursinho na Universidade Federal na época, né? Uhum. E aí comecei a sair, conheci um monte de gente e tudo mais. Passei no vestibular. E no primeiro ano de faculdade eu queria voltar para a igreja. E a Assembleia de Deus que tinha perto da minha casa era muito conservadora, as mulheres não cortavam cabelo, aquelas coisas. Só que não tinha outra igreja perto. Eu fui lá algumas vezes e não era muito nova, então não tinha galera jovem, né? Eu tinha aquela consciência, eu não vou conseguir me firmar aqui, né? Porque era só gente mais velha e tal. Daí conheci um pessoal do Bola de Neve. Eu já tinha ido na Igreja de Bola de Neve em São José muitos anos atrás, tinha gostado, então sempre gostei da vibe do Bola de Neve, porque eu sempre gostei de praia, né? Sempre andei galera da praia, do surf e tal. Então, quando eu caí em Floripa na Igreja Bola de Neve, eu fiquei encantada, né? Porque uma galera de jovens, a galera vai acampar, vai surfar, vai viajar junto. Então, assim, essa parte foi legal, porque tinha muitas pessoas da minha idade e a gente sempre fazia coisas juntos. Então, né, foi assim, essa parte foi bacana, assim. Mas aí, no começo, eu não concordava com várias coisas, né, que eu comecei a ver lá. Porém, o tempo vai passando e você vai vendo o tanto que aquilo é uma lavagem cerebral. Uhum. É uma coisa muito bizarra. A Assembleia de Deus, essas igrejas que são consideradas super doutrinárias, não sei o quê, não é nada perto do Bola de Neve. As pessoas têm Uhum. uma visão do Bola de Neve, que é uma igreja aberta, que, o Uhum. povo do Bola de Neve acha que até fuma maconha. Não, é uma igreja altamente rígida. Rígida. Uhum. E eu comecei a me envolver na igreja, porque eu tinha essa questão de ser missionária e tal. Então, eu comecei a abrir minha casa para célula. Eu fui Uhum. anfitriã de célula por 3 anos. Eu comecei a participar do Grupo Nova Vida de Dependência Química, comecei a participar de intercessão, evangelismo, curso de líderes. Então, eu estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta não tinha nada, a gente fazia comunhão na casa de um de outro, sábado também. Domingo eu ia no culto de manhã e ia no culto de noite. Meu Nossa, Deus. Então, é, assim, esse nível aí é é, foda. é. E isso começou a me transformar numa outra pessoa, porque você começa a viver ali dentro daquela bolha, que eu chamo de bolha de neve, e você realmente é a bolha de neve. E Aham. você começa a viver aquilo ali, e, meu, já era a sua visão do mundo. Você fala assim: isso aqui é a verdade.
Isso aqui é a verdade. E o resto do mundo tá errado. Uhum. E aí você entra nessas paranoias do evangelismo e você vira um puta de um crente chato que, se você senta com uma pessoa no ônibus, que a pessoa tá, sei lá, triste, chorando por algum motivo dela, você vai falar, foi Jesus que colocou ela aqui hoje para eu falar de Jesus para ela. Então você tá o tempo todo, precisa evangelizar, precisa ganhar almas e tal. Só que aí as coisas eu comecei a me envolver e eu comecei a perceber, eu tive essa fase de ficar muito bitolada mesmo. E depois que eu entrei para a faculdade, né, que eu comecei a fazer faculdade, entrei na Universidade Federal, eu comecei a ter acesso a conhecimento. Comecei a estudar outras coisas, comecei a conhecer vários tipos de movimento, de coletivo e de visão de mundo e tal. A minha mente começou a abrir para outras Isso é coisas. muito doido. Isso é muito doido. Comigo também foi Muito assim, doido. porque... Muito doido. E na época, assim, o que o pastor falava era sagrado, né? E assim, tudo que o pastor fala no domingo é o que é o assunto. O que ele falou no domingo tem que ser pregado na terça na célula, como se você fizesse uma revisão do que ele pregou no culto domingo. Então é esse ciclo. Ele fala no domingo, a gente estuda na terça. Ele fala, então você está sempre se aprofundando na Bíblia de acordo com a visão do pastor. Pastor. Sim. Nunca é a visão... Entendeu? Nunca é uma leitura que tu faz, uma interpretação que tu tem. É sempre a interpretação que o pastor te passou e tu tem que interpretar em cima daquilo que ele interpretou. Exatamente. Não podia sair do assunto na célula. Não podia. E aí, quando eu comecei a estudar, né, quando eu comecei a fazer faculdade, primeiro, né, antes de eu chegar nesse ponto, só quero voltar um pouquinho, que nos meus primeiros anos de faculdade, uma das maiores frustrações da minha vida é que eu perdi os primeiros anos de faculdade. Primeiro não, uma boa parte da faculdade, eu perdi. Eu sou bióloga, né, sou formada em biologia. Eu não fiz muitas amizades, nunca fiz uma viagem, um passeio com a galera da biologia. Tinha os encontros de Nacional de Biologia, a galera ia acampar, a galera fazia festa. Eu nunca fui nada, porque eu era crente e porque, como eu fui envolvida com misticismo, a galera da igreja de cura e libertação falava que eu não podia andar com essa galera, porque eu tinha muita influência da nova era e eu ia me desviar se eu ficasse andando com essa galera. Com certeza, com certeza. Meu Deus Justo, do céu. é bem isso mesmo que acontece. Mas uma E pergunta aí agora, eu aproveitando fiquei- assim, tu trabalhando com biologia, tu teve algum conflito em relação à ideia de evolução e dentro da igreja, ou isso pra ti estava Sim, resolvido, estava sim. bem resolvido? Não, não. Quando eu fiz evolução na época, eu não lembro exatamente qual foi o tema da aula, mas eu lembro que uma das aulas teve alguma coisa a ver com isso daí de acreditar ou não em Deus. Só eu e uma menina que acreditávamos em Deus, assim, no restante, né? Então, até uma fase da faculdade, assim, para mim, lógico, eu assisti algumas não, né? Muitas aulas que eu assisti, vinha, assim, os conflitos de querer entender mais, mas aquela coisa da fé, é, tinha que ser inabalável, sabe? Aham. Tipo, não se discute a palavra do Senhor, tal, 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 Mas como é que mas tu lógico, concilia fazer biologia com a palavra do Pois Senhor? é, pra mim é bem difícil mesmo, assim. Eu é nunca bem tive esse problema, na contraditório, verdade. bem É contraditório. super contraditório, porque se tu não acredita em evolução, como é que fica? Foi Deus que criou tudo, Porque então. na aula de evolução, a gente teve a professora que eu tive de evolução, fodástica, muito boa mesmo, assim. E a gente estudou várias teorias, né, relacionadas à origem da vida. E tem uma teoria do design inteligente, não sei se vocês já ouviram Não falar. é nem teoria, né? É uma Sim. hipótese vagabunda, chinelona, isso que Então, A aí gente isso reagiu é um eu bastante. passei. criacionismo A barato. gente reagiu bastante ao Marcos Eberlin aqui no canal. Então, aí, para mim, esse cara, eu falei, é isso aqui que eu acredito. Né? Tipo, comecei a acreditar naquilo ali, estudei um pouco na época. Hoje eu não lembro muita coisa, porque já faz tempo isso. Mas eu comecei a me identificar com isso, me achei nessa linha aí, entendeu? Mas ok, Essa enfim. linha Aí, beleza. científica. É, beleza. Daí depois, quando eu comecei a me aprofundar mais, estudar, eu comecei também a perceber umas coisas na igreja. Eu falei, agora eu vou estudar. Agora eu vou estudar a Bíblia. Agora eu não tenho tantas mais. Eu tenho uma aqui que é a Bíblia de Estudo Dake, que eu amava, que é aquelas bizarrices totais. Não sei se vocês conhecem essa Bíblia. A Day que eu não conheço, mas eu tive várias bíblias de estudo. É.
A Bíblia Day, meu Deus, é cheia. Hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu acreditava nisso? Como que eu acreditei uma vez que eu estudei, fiz um estudo da Bíblia Pentecostal, de que o vinho da época de Jesus era sem álcool? Ah, meu Deus, eles Ah, precisam tá. justificar tudo, né? Eles precisam justificar tudo. Sim, explicando que, imagina, gente, hoje eu sei como é que funciona o processo de fermentação, não tem como isso. Sim. E aí eu comecei a estudar, 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 peguei a Bíblia e comecei a estudar freneticamente e sem olhar de pastor. Eu fui estudar história, geografia, Uhum. aí estudei toda a história do dízimo, estudei história de oração em língua e ficava igual louca dentro de casa, estudando a Bíblia. E pronto, eu comecei a perceber um monte de mentira que existia naquela bagaça toda. E comecei a bater de frente na igreja. Então, começou Aham. pela célula, porque eu era anfitriã de célula, estava dentro da minha casa, né? Uhum. E às vezes eu perguntava alguma coisa e a galera, tipo, começou, nossa, Camila é rebelde. Comecei a ficar com fome de rebelde, eu questionava. Ai, Aí pelo uma vez eu amor de falei assim, por que que a Deus. gente tem que, por que que a gente tem que ficar repetindo na terça-feira o que o pastor falou domingo? Eu já sei o que que ele falou domingo. A gente não pode estudar outra coisa, tem tanta coisa legal para gente estudar na Bíblia, a gente vai ficar sempre estudando o que o pastor fala. Então eu ficava, tipo, sempre, né? Uhum. E aí um dia que eu fiz o estudo bíblico, eu peguei sobre o dízimo, eu peguei todinho o estudo, páginas, eu escrevi, pá, 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 cheguei no meu líder de célula e falei, olha, preciso te mostrar uma coisa. E pai, comecei a explicar tudo aquilo para ele. Ele me xingou, ele falou, pelo amor de Deus, não mexe com essas coisas, é o inimigo que está entrando na sua mente e tal. E O inimigo, a Bíblia. sempre, sempre é o inimigo, sempre é a opressão e tal. E a Bola de Neve, ela tem uma coisa muito louca que eles são alucinados com esse negócio de batalha espiritual. Uhum. Sim, Então, aham, aham. por isso que eu considero a Bola de Neve a igreja mais doutrinária que tem. Até Porque, só assim, fazer um ponto. O Anderson Silva, que é um cara que é um escrotão, mas enfim, ele também tava falando sei quem da é. bola de. E ele tava falando, ele disse assim, a bola de neve é a Assembleia de Deus com uma prancha, tá ligado? Porque não muda absolutamente nada. Eles são tão escrotos quanto o pessoal da Assembleia de Deus. Tipo assim, tão duros quanto o pessoal da Assembleia de Deus. A única diferença é que eles têm uma roupagem diferente, né? O que muda eles, assim, diferencia eles do resto. Olha, eu fui em várias assembleias. A Bola de Neve é mais doutrinária. Caralho! É porque eles têm, a Assembleias de Deus, elas também têm essa visão da batalha espiritual. Mas a Bola de Neve, eles chegam no limite, só para vocês terem uma ideia, tinha uma irmãzinha lá que era do louvor, ela proibia os filhos dela de assistir qualquer tipo de desenho que não fosse cristão. É, tudo, gente. Ai, é uma coisa bizarra. E aí, o que aconteceu? Lá na igreja Bola de Neve tem uma parada de cura e libertação Uhum, que você precisa marcar o dia e hora para você fazer sua cura e libertação. uhum, Aí, antes da cura e libertação, eles te dão uma ficha para você preencher. São acho que são umas 3 ou 6 páginas, não lembro, com todos os possíveis pecados existentes no universo, e você tem que assinalar xizinho em todos os pecados que você já cometeu, Uhum, a gente já fez né? react A também gente fez disso. um react, tem que fazer de novo Aham. deve ter novos pecados que eles Da inventaram. gente, a gente fez pra ver É, onde é que a gente se encaixava nas listas, mas era, não, mas era Gente, de, era da daqui, Joad. da Joades, então, da e Jocum. aí tinha essa Jocum, parada desculpa. da. Jovens com uma missão. Esse aí, Jovens com uma missão. Ah, eu já fui na Jocum também. Aham. E aí tinha essa coisa da ficha, né, de cura e libertação. No começo eu não gostava disso. Eu falava, para que isso? Tipo, Deus marca a hora para te curar e libertar, e outra, para que você tem que assinar essa coisinha aqui, né? Mas aquilo era requisito para você entrar em qualquer ministério dentro da igreja, Uhum. qualquer frente. Então, você quer ser do evangelismo, beleza, mas não pode ser sem fazer cura e libertação. Pessoa que não é casada não pode participar de quase nada, Uhum. né? Não, não tem como. E aí, beleza. E quando eu comecei a estudar e comecei a perceber algumas coisas, eu comecei a questionar muito essas coisas, né? Uhum. Comecei a questionar e comecei a ser vista como rebelde, assim. Comecei a causar problema mesmo. Não quis nem saber. Falei, agora eu também. Mas ainda tinha um pouco de medo, de tipo assim, será que eu tô pecando? Porque você fica com aquele medo de estar realmente sendo rebelde, de realmente estar sendo influenciado, assim, por uma força maligna, né?
Mas eu comecei a entrar em conflito, justamente por isso. Eu estava estudando, estava vendo algumas coisas, mas tinha um pouco de medo também. E, e assim, eram umas coisas que aconteciam muito surreais. Eu tinha uma amiga, tem uma amiga que ela morou comigo um tempo lá em Florianópolis. Ela estava com problema de dependência química. E eu estava ajudando ela na ocasião. Alguns irmãos da igreja também se disporam a ajudar. E só que, como ela tinha tido uns envolvimentos com o ocultismo, ela era vista como uma pessoa que ninguém na nossa igreja tinha autoridade para fazer a cura e libertação dela. Tinha que ser a Neuza Itioca. Você já ouviu falar da Neuza Ai, Itioca? sim, nossa. Essa mulher inventou É, praticamente como é que é a... é. Qual foi o negócio que Ministério ela de Cura e inventou? Libertação Eu Ágape. acho que ela inventou isso aí, né? E ela inventou uma parada de maldições hereditárias, né? Não foi ela que inventou esse Maldições papo? hereditárias, Aham. sim. Nossa, eu lembro disso. E, e aí a equipe dessa mulher foi lá na Igreja de Bola de Neve uma vez, e tinha que ser a equipe dessa mulher que ia fazer a libertação dessa menina. Uhum. Até hoje eu não sei o que aconteceu dentro daquela sala, que a menina saiu de lá e tentou se suicidar. Nossa. Então, assim, Caralho, aham, que pesado, meu. é. E assim, tudo é um espiritual. Tudo é espiritual. Um dia a gente saindo da igreja, um grupo de pessoas, a gente morava no mesmo bairro, vamos ali no sei o que lá, para a gente tomar um lanche, comer alguma coisa? Vamos. Chegamos lá, tinha música ao vivo, cerveja. Não, 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 esse lugar tem opressão, tá grande aqui, vamos embora. Você vai viajar, você vai comprar um carro novo, você vai mudar de casa, você tem que pedir a bênção para o seu líder. Se você fizer alguma coisa sem pedir a bênção para o seu líder, você não está debaixo de cobertura espiritual, então tudo pode acontecer de ruim com você. Então você entra num nível de prisão que as pessoas que têm cargo maior dentro da igreja, elas passam a dominar a sua vida, né? Eu lembro uma vez eu estava fazendo percussão africana, na época que eu ainda queria ser missionária da África, eu entrei para percussão africana na universidade, fazer aula de percussão africana, que era um movimento, existe esse movimento até hoje, muito massa. E eu chamei uma irmã para ir comigo, ela falou, eu não posso ir sem a bênção da minha pastora, da minha líder. Então, tudo você tem que consultar o seu líder, entendeu? Então, nessa de ter líderes, eu fui anfitriã de célula, eu tive 2 líderes homens, né? E machismo. Nossa, como a gente passa situação de machismo dentro da igreja. É muito bizarro. Que E eu lembro surpresa. uma vez, é muito bizarro, é assim, surreal. E eu estava numa fase que estava bem mal financeiramente, eu era estudante universitário de federal, meu curso era em período integral, eu não Sim. tenho família para me bancar, tipo, né, eu sempre tive que fazer meus corre e acabei ficando com umas dívidas, o meu líder falou que eu tinha que resolver aquelas dívidas, porque a minha vida não ia para frente, porque dívida é ponte para demônio. Ai, meu Deus E do céu, que se cara. eu não resolvesse isso, a minha vida financeira ela nunca ia para frente. Então, Uau, se tu assim, não eram pagar tuas várias dívidas, tua situações. vida financeira não vai pra frente. Que Tem que ser o surpresa. demônio. Uhum, tem que ser um demônio. E assim, gente, várias situações muito, muito sinistras. Eu comecei, depois que eu comecei a estudar e ver algumas coisas, eu comecei a questionar, né? E teve situações, por exemplo, teve um rapaz que ele meio que surtou dentro da igreja, ele ficou tão bitulado em batalha espiritual, que um dia uma irmã segurou no braço dele assim, ele falou, por que você está fazendo isso? Por quê? Você está querendo roubar minha unção? Por quê? Meu Ai, ai, Deus. gente. Então as pessoas vão ficando alucinadas lá dentro por conta dessa E, questão de e, batalha e, espiritual. e como é que fica assim? Eu sei que eles usam essa coisa do radical e de ser diferente, de ser descolado, para tentar atrair as pessoas. Lá dentro, Uhum. como é que vocês que estavam lá dentro viam isso? Vocês já tinham, tipo, já cai a ficha logo nas primeiras semanas que não é nada daquilo que eles estão vendendo? Ou demora pra cair a ficha? Como é que foi pra ti entender que, tipo, era só uma armadilha, assim, um mel que Uma eles passam na armadilha de frente? É. Satanás. Foram anos. Anos. Essa história que eu tô contando para vocês, eu fiquei 5 anos lá dentro. Aham. Foi no último ano que eu acordei para a vida, né? Nesses Uhum. 4 anos que eu fiquei super bitolada, aí eu me envolvi na intercessão,
Então, tipo, eu via umas coisas de oração bizarra, coisa de manifestação. Eu já vi vários casos de cura e libertação que... Porque lá, assim, você vai fazer a cura e libertação. Hoje é seu dia de fazer cura e libertação. Aí você vai, eles te colocam numa salinha e, tipo, umas 2 ou 3 pessoas, depende do caso, né? Se você for muito pecador, tem que chamar uma equipe inteira. E aí eles começam a ler a ficha e vai fazendo a cura e a libertação da pessoa. Fazendo a pessoa declarar que... Fazendo umas declarações doidas lá de que não vai mais cometer aquele pecado. E aí tem unção com óleo, aí diz que tem gente que manifesta e tal. Só que, assim, uma coisa que dizem que é para ser sigilosa, as próprias pessoas da cura ali, libertação, contavam para todo mundo. Então, tipo assim, a gente ficava sabendo... Que nojo, cara. Sim, assim, já tive várias vezes eu ouvi situações assim. Nossa, o fulaninho ontem na Cura e Libertação manifestou 3 vezes também, né? Tá adulterando, tá com problema com pornografia, entendeu? E Meu contava, Deus. né? Aham. E aí eu tive uma situação na igreja que foi assim, eu me envolvi com um rapaz lá da igreja, né? A gente começou a namorar e tal. E a gente caiu em pecado, né, gente? Só pode transar depois do casamento. Putz, né? Aí vem aquele peso sobre você que você fala, que merda que eu fiz, meu Deus, me perdoa, eu pequei, tal, tal, tal. E aí eu fui falar com uma mulher, uma líder. Contei para ela o que aconteceu. Ela falou para mim assim, olha, eu não tenho autoridade para orar com você sobre isso, porque eu não sou sua líder. Então você vai ter que falar com o seu líder. Eu falei, tá, mas o meu líder é o fulaninho, era um homem. Eu vou chegar no homem, eu vou contar que eu transei com o cara. Tipo, né? Ah, não, mas você tem que falar com ele. Ele é o seu líder, é ele que tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Você vai ter que Meu falar para ele. Deus. Meu, eu tive que ir lá na casa do cara, chegar no cara e eu falar: ó, fulano, eu caí em pecado, transei com fulano e agora. Que humilhação, Então, meu gente, Deus. era exposição atrás de exposição, era assim muito surreal. E o meu líder de célula, ele era um cara surtado e a gente teve muitos problemas com ele por conta de ser uma pessoa altamente machista e agressiva, né? E a Nossa, gente coisa boa. Do jeito que eles encobertava ele. gostam, do jeito que eles gostam que seja o líder deles, né? Igual o Rina. A gente ficava com dó, sabe? E tinha um mistério lá na casa dele que ele não deixava ninguém entrar na casa dele. Ninguém entrava na casa dele jamais. E a gente morava tudo junto, era mesmo, tipo, eram casas geminadas, né? E todo mundo, nossa, o que tem na casa do cara que o cara não abre a casa? Por que ele não abre a casa? Porque ele não deixa a gente entrar na casa dele, né? E ele tinha uns cachorros grandes, aqueles Akita, né, que ficava dentro da casa, né? Então pra gente era uma incógnita aquela casa lá. E um cara altamente violento, sabe? Teve uma vez que o cachorro dele escapou, ele pegou o cachorro, ele bateu tanto no cachorro, gente. Ai, Ele gente, socava o que cachorro no horror. chão, nas Covarde. britas, era chão de brita. Um cara altamente ignorante, sabe? Aí eu fui questionar ele, falei, meu, por que você fez isso com o cachorro? Aí ele, porque nenhum filho da puta me ajuda em nada, não sei o quê. Líder surtado, né, gente? Nossa, a gente tem que falar com o pastor desse comportamento dele, né? Ah, daí ele vinha, pedia desculpa, a gente, tá bom, beleza, né? Aí uma vez na situação que essa minha amiga que tinha dependência química, ela morou um tempo comigo, um dia ela surtou em casa, porque abstinência, né? Provavelmente. Alguns irmãos foram lá me ajudar com ela e tal e tal. Eu fiquei muito nervosa. Aí eu não lembro, ele falou alguma coisa para mim. Eu fiquei muito nervosa, eu saí, bati a porta e fui andar. Falei, nossa, deixa eu sair daqui. Saí, bati a porta. Quando eu voltei, esse homem tinha entrado na minha casa, ele entrou no meu quarto, ele abriu meu guarda-roupa, ele pegou todas as minhas roupas e jogou na lama. Esse era o meu líder de célula. Jogou Ele ainda. todas as Tu minhas sabe se roupas ele na ainda tá lama. lá? Tá, tá, tá. Com Como líder, certeza. provavelmente ainda, né? Deve ser diácono, presbítero, alguma coisa Caralho, assim, brother. né? Meu Deus. Caralho. Jogou todas as minhas roupas na lama. Aí eu fiquei muito puta, falei, agora eu vou falar com o pastor, porque ele vivia fazendo merda e a gente encobertava ele. No outro dia ele foi em casa, pediu perdão, chorou, falou que aconteceu aquilo porque a opressão da situação da minha amiga era muito grande e que ele tinha Não visto um demônio conseguem dentro de assumir. casa.
não conseguem assumir o erro da merda que os caras fazem. Não assumem a merda do erro. Que ódio isso. É a Não. armadilha de Satanás. Aí ele falou que viu um demônio lá dentro, gigante, que tinha uns negócios na mão, e eu, né? Ai, tá, beleza então, né? Foi a opressão diabólica que fez ele fazer isso, né? Com certeza. É. Aí foi indo, aí foi acontecendo. Aí entrou nas fases das tretas, né? Que a gente vivia brigando, era um brigava com o outro, entrou nessas fases de treta, eu estudando na federal, me envolvendo em outras coisas, estudando a Bíblia sozinha, comecei a perceber várias paradas. E uma delas é essa coisa da cura e libertação, né? Primeiro que essa menina, essa minha amiga, o que ela passou lá dentro foi muito grave, né? Por conta de envolvimento dela com o ocultismo, eles tratavam a menina como um bicho, né? E aí chegou um ponto que ela também começou a ficar meio que se rebelando. Aí eles começaram a proibir ela de falar com a igreja. Ela ficou isolada dentro da igreja, né? Daí teve uma situação que eu ia fazer o trabalho missionário no Piauí, que eu fui 2 vezes para o Piauí fazer trabalho missionário. E na primeira vez que eu fui, eu só podia ir para o trabalho missionário. Na segunda vez que eu fui, que eu já estava vendo coisas dentro da igreja já. Aí, a segunda vez que eu fui, a minha líder me ligou e falou assim: você só vai para o trabalho missionário se você não tiver contato nenhum com a fulaninha. Se você falar com a fulaninha, você não tem a bênção para ir para o trabalho missionário. Eu falei, mas eu quero saber o que está acontecendo, porque eles não falavam o que estava acontecendo, eles estavam tratando ela espiritualmente, né? Faziam reuniões e reuniões com ela, e a menina eu via que estava ficando cada dia mais maluca lá. E aí a condição para eu ir para o trabalho missionário era eu não falar com ela. E fazer a libertação da Japa, da Neuza Tioca. Né? Porque eu já tinha feito a libertação da igreja, aí para eu ir para o trabalho missionário eu tinha que fazer a libertação da Neuza Tioca e não falar com essa menina. Nossa, meu Ela Deus do ficou céu, que totalmente insuportável. excluída. Ela ficou totalmente excluída dentro da igreja. Um monte de gente parou de falar com ela. E quando essa minha líder aí falou isso, ó, você só vai se você não falar com ela, eu falei, ai, amém. Amém nada. Eu não deixei de falar com a menina, liguei, conversei, falei o que tá acontecendo, ela me contou umas coisas e tal, né? A história dela é pesadíssima, eu não posso falar aqui. Ela, se um dia ela quiser, ela fala. Mas dentro Mas a da bola história de neve, o que ela passou, assim? Isso pode falar, não? Acho que a gente não sabe o nome dela, não sabe o que aconteceu, então... as pressões psicológicas, as humilhações, o trabalho de cura e libertação, a forma como eles xingavam ela, humilhavam, porque ela era filha do diabo, porque ela não amava a Deus, porque Meu tinha coisas Deus. na cura e libertação que ela não quis falar dela, então você não ama a Deus, Nossa, Meu cara, Deus, meu que sabe? Deus do gente céu. podre. Uhum. Podre total, total. Ok, aí beleza. Aí nisso eu já estava nesse ano aí que eu já tava vendo várias coisas que, tipo, eu falei, meu, tem coisa errada, né? Rolou a tal do seminário de cura e libertação, né? Com a Neuza Tioca. Chegou, era ela uma equipe bem grande, foram 3 dias de cura e libertação, todo mundo tinha que preencher a merda da ficha de novo, né? Não, a ficha não, minto, porque foi um evento grande, tinha mais de 500 pessoas na igreja. Então, foram 3 dias de seminário de cura e libertação, e como assim não dava para todo mundo preencher fichinha e ser atendido individualmente, eles começaram a fazer a gente declarar todos os pecados da lista, até coisa que você não cometeu. Então, ali foi para mim o momento que eu falei assim, meu, esse negócio aqui é loucura, tá errado, isso aqui é uma seita, é uma coisa bizarra. Todo mundo sentado, né? 3 dias isso. A gente tem que ficar sentado com a mão nas pernas e repetindo. A moça lá no microfone. Tudo que ela falava a gente tinha que repetir. Eu renuncio bebida, eu renuncio adultério, eu renuncio homossexualidade. Tudo, você renuncia até coisa que você nunca fez. Caralho, meu, que coisa E doida. doidas. E mais, você fica com a mão nas pernas, você não pode cruzar a perna, nem as mãos, não pode abaixar a cabeça, não pode tomar água, Meu porque tem Deus, é demônio. tortura isso. Aham. Gente, eu juro, É lavagem juro, cerebral. Lavagem cerebral. juro, Em outro lugar, isso é tortura. Uhum. juro. Olha, aí, por que que você não pode
tomar água, porque, segundo eles, durante uma cura e libertação, há manifestação de demônios que pedem água. O demônio com sede. É a pessoa gritando que nem uma louca, de repente ela fica com sede e pede água. Não, é demônio, é demônio. É Demônio. E aí teve um momento que eu abaixei a cabeça, assim, né? Tava com sono lá. Ah, levanta, levanta, levanta. Não pode abaixar a cabeça. Tipo, sargento, sim, senhor. Nossa, Horror, mano. gente, horror. Doideira. Enfim, eu fiz esse seminário. E aí, o seminário durou 3 dias. Nisso, essa minha amiga estava num processo lá de cura e libertação, que ninguém sabia o que estava acontecendo com ela, só sei que depois que ela saiu de lá, ela tentou fazer merda. E, e assim, os primeiros dias, o primeiro dia, segundo dia, eles trabalham totalmente o seu emocional. É vida familiar, é vida sentimental, vai lá no fundo das feridas das pessoas, num nível muito louco. Teve uma moça que ela pediu para dar um testemunho lá no meio dessa cura e libertação. Ela subiu, né? Primeiro ela começou a chorar na igreja desesperadamente. Mais de 500 pessoas na igreja. Aí ela foi lá no púlpito, no palco, e ela contou que o Espírito Santo estava trabalhando nela ali o perdão, porque o pai dela abusava dela sexualmente a vida inteira. Então, ao nível que a pessoa chega mentalmente, de tipo assim, chegar lá no altar e contar na igreja, ela contou vários detalhes, sabe? Tipo, expôs a vida dela. E aí, assim, eu ali já de olho naquilo tudo, né? Chegou no último dia de cura e libertação, aí adivinha que área da vida que era no último dia? Financeira. Ai, 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 E aí ai. era a gente entregando prancha, era a gente entregando moto, corrente de ouro e blá, 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 blá. Beleza, ok, fui para o sertão fazer o trabalho missionário. Aí eu me deparei com uma realidade do nosso Brasil que muita gente não conhece, né? Fui para uns lugares bem extremos do sul do Piauí, e Aham. lá eu vi a fome, lá eu vi a sede, lá eu vi a miséria, sabe? Eu vi coisas assim que se realmente existisse esse evangelho, esse Jesus que eles pregam, eles estariam fazendo alguma coisa, além de ficar dentro da igreja falando de diabo, de demônio e de ostentação, porque a igreja de Florianópolis, gente, as Ah, é Com um manas bom certeza. ponto. chegam na Prada e não sei o quê, blá, blá, blá. Só que na hora que tinha que juntar as 30 cestas básicas do mês para o morro, que tinha o seu trabalho social, tinha que fazer campanha na igreja para conseguir juntar 30 cestas, né? Mas o fim de semana era restaurante, era não sei o quê. Gente, eu fui excluída do grupo dos solteiros da igreja, porque eu comecei a criticar. Eu falei, gente, esse fim de semana a gente vai para sushi, não sei quantos reais por pessoa. Esse fim de semana a gente vai comer pizza, não sei o quê. E eu tinha essa cabeça de missionária, que eu queria ajudar o mundo, eu meti a boca. Eu lembro que eu já falei, galera, por que a gente não compra uma salsicha, um molho, não faz um cachorro quente, ao invés de ficar gastando tanto de dinheiro em sushi, não sei o quê? E eu comecei a falar no grupo, assim, algumas coisas e me convidaram a me retirar. Ai, que loucura. Aí fui para o Piauí e aí eu vi essa situação, né? O sertão, assim, eu fiquei na base da Jocum, né? Do Piauí, lá de Teresina. De lá a gente seguiu para uma cidadezinha 9 horas de Teresina Nossa. e dali a gente fez vários trabalhos missionários em assentamentos, né? Em vilarejozinhos do Levar a palavra de interior lá. Deus para as pessoas que estão querendo um pouquinho de pão e comida, né? Coisa boa. É, Vamos alimentar eles com o pão da vida, a água aqui da fonte que No não sangue de seca. Cristo, cara, corpo de Cristo. gente, vocês não têm noção. Assim, eu fui 2 vezes, né? A primeira vez eu fui e a gente foi fazer um evangelismo é a quarta maior romaria do Nordeste, que é em Santa Cruz dos Milagres. E lá, como essa romaria é uma vez por ano, e a miséria é tanta, todas as pessoas ali do entorno vão para a romaria pedir esmola. Uhum. Gente, assim, parece cena de filme. As pessoas com bacias desesperadas pedindo comida, sabe? Falta água, a prostituição, igual coisa de novela. Tipo, tem a igreja católica, o padre e os capangas, porque os capangas perseguiram a gente, não queria que a gente fizesse evangelismo, então a gente
estava num lado evangelizando, via os capangas ficavam rodeando a gente saía para outro lado. Os prostíbulos com os cafetões. Gente, sabe igual você vê essas novelas antigas que tinha essas Uhum. coisas? Tipo isso. Que loucura. Prostituição infantil, miséria. Meu, aquilo ali me chocou num nível assim tão grande. Eu voltei tão. Eu fiquei pirada. Eu não imaginava que eu fosse ver aquilo na minha vida um dia. As crianças passando fome. Teve até situação como a gente, assim, que estava aí mais para o sul, não está acostumado com o calor, e lá é muito quente. A gente ganhava marmitex, a gente estava em 30 pessoas. Às vezes, assim, ninguém queria almoçar, estava muito quente, a gente tomava suco, pronto. Aí um dia juntamos as marmitex para levar para um acampamento lá dessa galera que foi lá para, né, para pedir, né? Meu, daqui a pouco juntou uma multidão correndo atrás da gente, querendo marmitex para comer. Um dia a gente fez cachorro quente também, tinha que levar escondido na madrugada, bater O pessoal dorme bastante em rede, né? Chamar lá, entregar um cachorro quente, só que aí um vai falando pro outro, quando você vê que tá vendo um monte de gente atrás, você tem que sair fora logo. Uhum. Então, assim, aquilo ali foi muito impactante para mim, porque daí começou a vir vários filmes, né? Tipo, as coisas que eu estava estudando, a realidade da igreja, aí vinha na minha mente aquela ostentação da igreja de Floripa, é pura ostentação, Uhum. muita galera de grana na igreja de Floripa, e, ai, não é a minha vibe aquele povo elitizado. E aí eu voltei e fiquei um mês sem ir para a igreja, aí foi aí que eu decidi que eu ia começar a falar. Aí eu comecei a bater de frente com várias coisas, até o dia que começou a dar confusão mesmo. E eu morava com uma amiga minha, né? A gente morava juntas fazia acho que uns 2 anos, a gente sempre foi super amiga. Ela começou a me tratar mal dentro de casa, né? Na época ela era da Assembleia de Deus e ela nunca quis ir pro Bola de Neve, porque ela já via que o Bola de Neve tinha algumas coisas. Só que depois de um tempo ela começou a ir pro Bola de Neve, sem eu saber, e eu acho que a Ha! galera começou a A pirar na botar dela, ó, pilha a nela. Camila, Aham. isso. E eu já não Aham. estava indo muito mais. E acho que, sei lá, a galera entrou na mente dela. Pô, a gente morou juntas 3 vezes, assim. Tipo, eu já morei com muita gente, né? Época de faculdade, assim, sempre tem confusão. Ela não, a gente morou em 3 casas juntas, sempre nos demos super bem, até supermercado a gente fazia juntas, né? E ela começou a me tratar mal dentro de casa. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, né? Aí um belo dia eu chamei ela para conversar. Eu falei assim, meu, você tá me tratando mal, eu chego em casa, você entra pro quarto. O que que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa para você? Se eu fiz alguma coisa, você me fala, né? Ai, a árvore a gente conhece pelos frutos. Foi o que ela me Ah, meu falou. Deus do céu. Aí eu falei, ok, né? Daí depois eu fui descobrir que ela estava começando a ir no Bola de Neve. Pronto, daí beleza. Daí eu já não estava querendo ir mais. Começou lá um motim e eles proibiram a galera de falar comigo. Ha! É igual a testemunha de Jeová. É igual seita, qualquer É seita. qualquer seita, Qualquer qualquer seita. seita, qualquer Tu seita. sai de lá, ninguém mais pode ter contato contigo. Isso. Não, mas é que parada assim, É, eles xingam, os evangélicos xingam as testemunhas de Jeová e os adventistas, que eles são uma seita porque eles fazem esse monte de coisa e eles fazem shunning nas pessoas, que é aquele negócio de tipo, tirar elas pra fora de casa, não poder mais dela congregar lá, ou não poder falar com as outras pessoas, as pessoas não podem falar com ela. E os evangélicos vão lá e fazem a mesma coisa. O que eles querem falar? Ah, pois Ah, é. se fuder. é. E aí começou um motinzinho lá, né? Porque daí eu comecei a não ir tanto mais, entreguei a célula. Eu cheguei no nível que o dia de célula em casa, eu deixava a galera na sala e falava, gente, ó, hoje eu não posso, eu preciso estudar. Porque eu fui muito prejudicada na faculdade, tanto por essa frustração de não ter sido participativa dentro do meu curso que aconteciam, Dá só um tempinho que deu quanto tá dando um mau contato aqui no. Acho que deu um problema na tua internet aí. Aí voltou, pode continuar, pode a continuar. minha. Então, Eu acho que deu uma travadinha na tua tanto, internet, mas agora foi bom. tá. Então, tinha essa questão e tinha a questão que eu já cheguei até rodar a disciplina, porque Uhum. eu ficava enfiada na igreja e muitas vezes eu deixava de estudar. Então, eu deixava de estudar, porque eu ia para a igreja praticamente segunda a segunda, e faltava muito, e acabei sendo prejudicada. Já repeti algumas disciplinas por causa disso, por causa de falta ou por nota mesmo, porque ficava em função de igreja, fazia evangelismo na rua, lá em Floripa, dia de semana à tarde.
Então, eu vivia em função da igreja mesmo, né? Nossa, eu tenho tanta... E Eu eles olho e falo ainda... assim, como é que eu caí nisso? Normal. Aí ainda eles têm a tua lista de pecados pra quando tu sair eles puderem... Ó, aqui, ó. O que ela fazia aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Ó, tá vendo? Vocês não podem conversar com ela por causa disso, ó. Porque ela fazia tudo isso aqui, ó. É a forma como eles te controlam, né? Como é que é o nome lá da... A Cientologia faz a faz isso mesma também, coisa. né? E ninguém veio te procurar assim, escuta, por que tu não tá indo mais na igreja? Quem sabe tu volta e tal. Ninguém veio fazer isso. Então, eu comecei a parar, eu comecei a ir menos, aí começou esse motinzinho aí, né? Aí a célula foi para casa de uma outra pessoa, porque eu entreguei a célula, e eles proibiram, os líderes, né, de célula, proibiram as pessoas de terem contato comigo. Não era para andar Sim. comigo porque eu estava sendo influenciado pelo espírito de Jezabel. Ai, meu Deus, o Ai, espírito meu de Deus, Isabel. Mark Driscoll, seu Ah! filho da puta. Eu tinha o espírito de Jezabel, né? Aí podia contaminar as irmãzinhas que eram santinhas, sabe? Que eu não vou nem entrar nesse detalhe das santas do pau oco. É, sim, não E precisa. A gente já aí sabe bastante algumas dessas pessoas, histórias. só que aí algumas pessoas também já estavam na mesma visão que eu, né? Algumas Uhum. pessoas também já tinham acordado. Então nós meio que começamos a andar junto. E aí surgiu em Floripa uma igreja chamada Reunião da Casinha, que era uma Uhum. igreja dos desigrejados, Eu quase achei que tu fosse né? dizer Hillsong, daí eu já. Daí... Não, esses aí eu não cheguei nesse patamar. Ah, Mas aí essa igreja, que era, na verdade, era uma casa dentro do quintal de uma moça e era uma casinha pequena, então chamava Reunião da Casinha. E Aham. aí começou a colar pessoas, não só do Bola de Neve, mas de outras denominações que tinham acordado para essa parada toda, né? Sim. Mas a gente ainda era cristão, né? E aí, o outro irmão do Bola de, mais alguns irmãos do Bola de Neve, a gente começou a meio que andar junto, porque eles também tinham tido esse despertar aí e começaram a frequentar a reunião da casinha. Aí isso deu maior confusão no Bola de Neve, porque foi quando começou essa coisa, essa moda do desigrejados, né? E aí a galera do Bola de Neve, os líderes do Bola de Neve, proibiram as pessoas que estavam lá, falaram assim, ó, quem for na reunião da casinha não participa de ministério na igreja, né? Porque lá era visto como um local, assim, das pessoas que eram rebeldes, né? E aí tinha os pregadores do Missão na Íntegra, não sei se vocês chegaram a conhecer, Não. não. né? E uns pastores... O Missão na Íntegra tem aquele, o Ariovaldo Ramos, o Ed René, Tá, uns tá. pastores Aham. que Aham. os pastores começaram a ser vistos como uns pastores mais visionários, mais mente aberta. Então, alguns deles pregavam nessa reunião da casinha. Aí o Missão na Legal, Íntegra legal. era visto como um movimento tipo rebeldes, né? Sim. De pessoas desigrejadas, né? Enfim, aí comecei a andar com esse grupinho aí. E um dia a fofoca estava tanto sobre a minha pessoa, né, de ser rebelde, que um irmão foi lá na célula, chamou lá a galera lá e esculachou o pessoal lá, né? Tipo, como é que vocês fazem isso com a pessoa e tal e tal. Mas aí tinha umas pessoas que ficaram, algumas pessoas ficaram do meu lado, que são essas pessoas que também tinham saído, né? E começou assim, como a gente tinha muita gente que morava no mesmo bairro, eu estava passando, a pessoa estava vindo na mesma calçada, ela atravessava, Meu Deus, que amiga, exagero. amiga, aham. Eu tinha uma amiga muito próxima na igreja, além dessa menina que morava comigo. Ela era minha melhor amiga da igreja. Ela não fala mais comigo até hoje, né? Não fala Clássico. mais. E aí teve uma vez que eu fui no Balde de Neve depois. Ah, não, daí tem a parte quando eu saí da igreja. Eu tinha medo de sair da igreja sem a bênção do meu pastor, né? Porque eles falavam que se você quiser sair da igreja, beleza, mas você não pode sair sem o seu pastor te abençoar. E eu não conseguia falar com esse pastor, não conseguia, ele nunca atendia os pobres membros, né? Somente o povo da Só alta elite. elite da igreja. Então ele não atendia, né? Era Esse é o difícil, tinha que ter mesmo um que ainda bom tá lá motivo. hoje? É o mesmo, famosíssimo, todo mundo ama ele de paixão, melhor pregador que existe, né? Mas existem os boatos dele lá construindo área de preservação ambiental em Florianópolis e mandando membro da igreja levar o materialzinho de construção até a obra dele, porque ninguém podia saber que o nosso pastor, né, mais top de todos, estava lá degradando o meio ambiente lá em Florianópolis, né?
Enfim, sem contar que o cara, diz a lenda, né? O cara foi para Israel várias vezes, diz a lenda que o cara sabe bem o aramaico, sabe bem o hebraico, e aí ele não enxerga que tudo aquilo que ele prega lá em cima é uma grande uma mentira, de uma farsa? Ou ele enxerga e Por sabe muito bem o que favor. ele tá fazendo, né? Exatamente. Ah, é loucura total. Enfim, aí eu peguei, não consegui bênção nenhuma, né? Falei tchau para vocês e saí da igreja. E depois disso começou, né? Começou um monte de ataque. Eu recebia áudio de amiguinhos, né, da igreja, falando um monte, as pessoas me evitavam. E nisso eu fiquei. Aí, essa minha amiga aí, que eu morava com ela, eu estava viajando numa ocasião, ela pediu para eu sair da casa, eu saí da casa. E aí eu entrei em depressão. Eu fiquei um ano trancada dentro do meu quarto. Eu fui perceber que eu tive depressão anos depois. Uhum. Porque, na ocasião, o meu escape foi estudar. Então, eu falei, né, vou me dedicar à faculdade e tal. E aí eu comecei a estudar. Eu ficava trancada no quarto, só estudava. Só estudava e fumava maconha, entendeu? Eu voltei a ser perdida no mundo, né, gente? Eu voltei a ser... O desviei. melhor Aí tratamento, o melhor tratamento. Melhor que é, libertação na igreja, né? meu Deus. E fiquei um ano e pouco. Aí tentei ir para outra igreja, aí voltei para a Assembleia de Deus, mas nunca mais foi a mesma coisa. Nunca Não mais tem foi a como, mesma né? coisa. Eu acho que tu perde. Alguma coisa se rompe quando tu tem essa ligação. Quando tu dá esse estalo, que tu vai tentar e nada mais vai encaixar de novo, sabe? Aquilo ali não vai voltar a ser o que É. era antes, né? A tua inocência não volta, eu Fui, acho. assim, fui, me envolvi e tal, mas nunca mais foi a mesma coisa. E teve uma vez que eu fui no Balde de Neve, porque foi um pastor famoso lá, que era o Antônio Cirilo, que tem os louvores e tal. E quando eu entrei na igreja foi até, meu, muito cômico, porque tinha aquelas irmãzinhas que olharam e tipo, ai, que bom que você veio, tipo, a filha pródiga está voltando. Você tá retornando ao lar. Aí tinha aquelas que, tipo, realmente você viu uma sinceridade, que ficou feliz de te ver, e aquelas que te olham com um olhar de snob, né? Tipo, o que que essa desviada e espírito de Jezabel tá fazendo aqui, né? Espírito E de eu me Isabel senti é muito tão bom, meu mal Deus do lá céu. esse dia que eu falei, nunca mais eu volto. E nunca mais eu voltei. E eu fiquei um ano e pouco nessa trancada dentro de casa. Eu morava com duas amigas. E hoje elas falam para mim, Cacá, a gente ficava preocupada com você, porque você não saía de dentro do seu quarto. Sim, aham. E eu também não conversava muito, tipo, café da manhã, tipo, não ficava no meu mundo, sabe? Até que um dia eu rompi isso e falei, né, não vou ver o que está acontecendo no mundo, né, além aqui dos meus livros. E fui E aos pouquinhos, eu queria te perguntar o pode falar. seguinte, por exemplo, assim, como é que a igreja tratava os casos das pessoas importantes que dava merda? Porque, por exemplo, assim, o caso do Rina, tá? A gente começou a acompanhar o caso do Rina um ano antes da coisa estourar. Porque Uhum, estourou a primeira parada, que ela. Acho que ela saiu de casa a primeira vez, eu não lembro o que ela fez a primeira vez. Deu uma treta assim na primeira vez que ela estourou o negócio, vazou os Uhum, vídeos, né? Vazou os uhum. vídeos. E aí ele foi pra cima do púlpito, pediu perdão pras pessoas, não pra mulher dele, pediu perdão pras pessoas, e todo mundo aplaudiu ele de pé por ele ter abusado fisicamente da mulher dele, né? E dizendo que ele foi lá pedir perdão. Olha a coragem do pastor, ele veio aqui e pediu perdão pra nós aqui. E continuou pregando normal. E aí, quando a coisa estourou de verdade no outro ano, todo mundo, não, mas não é bem assim, isso aí a gente sabe que é mentira, não aconteceu isso, até que ela foi lá e registrou o boletim de ocorrência e meteu na bunda dele a coisa e ele teve que realmente se afastar. Não saiu. Ele continuou dentro da igreja fazendo negócio. Mas eu queria saber assim, como é que vocês viam, por exemplo, assim, se tinha alguma coisa, assim, se teve alguma denúncia contra algum pastor, contra alguém importante da igreja, ou quando, por exemplo, estourava alguma coisa com alguém mais importante, como é que era lá dentro, assim? Então, tudo eles usam a Bíblia, Aham. entendeu? Então, por exemplo, lá dentro eu vi vários casos assim. Ai, a mulher do pastor traiu o pastor. Hum. Beleza. Aí ela vai e pede perdão e tudo se usa a Bíblia. Então, tipo assim, beleza, a pessoa errou, ela pecou, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Uhum. Então, tudo é respaldado pela Bíblia. Então, tudo se utiliza a Bíblia para passar pano para todo esse tipo de situação. Uhum. Entendeu? Então, o Rina ter feito isso, de lá pedir perdão, perante a igreja, para a galera bitolada, isso é louvável. Nossa, beleza, Guia.
sei lá, bateu na mulher dele, mas, poxa, ele se arrependeu, né? Ele se Pediu arrependeu, se perdão, consertou é com isso que Deus. importa. Ele se arrependeu, pediu perdão e vida que segue. O cara é a nossa referência, o cara é o fundador da igreja, o cara é que tem conhecimento, o cara estuda hebraico, estuda aramaico, o cara. Aí tem aquela parada da oratória, porque hoje eu vejo que é Sim, pura oratória, aquelas aham. pregações maravilhosas, né? O Uhum. pastor da Bola de Neve Floripa, eu sempre amava de paixão ver as pregações dele. Quando não era ele, a gente falava, putz, não é o fulano hoje. Mas é pura oratória, pura oratória. Então, o cara fala bem, o cara é fundador da igreja, o cara dá o curso de líderes, enfim. O cara é a nossa referência, mas ele errou, mas ele pediu perdão. E a Bíblia fala que, né, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E Então, tudo é respaldado pela Bíblia. essa saída, por exemplo, a gente começou a conversar antes, tu disse que não chegou a pegar muito o tempo dele, mas tu chegou a pegar a saída do Rodolfo, como é que isso repercutiu dentro da igreja, ou tu sabe, ou alguém te contou alguma coisa, como é que foi a saída dele, não sei se tu sabe alguma coisa, assim, dessa história. Ele era de Então, Camboriú, né? Oi? Ele era de Camboriú, né? Da Balneário Camboriú, né? Acho que era. Então, quando eu entrei, acho que ele tinha saído recentemente, Aham. mas eu nunca soube assim a história real. O que falavam é que ele queria estar numa igreja mais liberal. Liberal que eu digo é no sentido assim, no Bola de Neve, você não pode, por exemplo, na Assembleia de Deus, uma coisa que pode. Eu sou membro da igreja. E aí eu vou na sua casa, você está precisando de oração. Aí eu posso fazer oração por você. Posso orar por você. No Bola de Neve não pode. Se você não for intercessor, você não tem autoridade, você não tem autorização para fazer oração por outra Ai, que pessoa, assim, tipo, de pôr a burocracia, mão meu na Deus do cabeça. céu. Não é que Burocracia você à não pode fazer igreja. oração. Você pode fazer oração pela pessoa, posso fazer oração aqui em casa por alguém, normal. Mas eu não tenho autoridade para chegar na sua casa, eu ir até a sua casa para pôr a mão em você, para orar por você. Eu não posso, porque eu não sou da intercessão. E tem várias outras regras, né? É muita coisa, não consigo ficar lembrando agora. Mas são Aham. muitas regrinhas. Então, a igreja, assim, puxa vida, que nem eu te falei, se eu quiser viajar, olha, eu vou pedir a benção para minha líder de célula que eu vou viajar. Então, na época, eu lembro que rolou uns rumores de que era por conta dessas coisas, que ele queria estar numa igreja que tivesse mais liberdade, né? Mas não foi isso. Não sei mais detalhes disso, não. Mas, Em enfim. relação também, assim, como eu te perguntei antes, assim, mas essa roupagem, é literalmente só pra atrair os jovens, né? Não tem outra explicação, assim, pra eles terem essa roupagem supostamente moderna, né? Prancha no púlpito, O surf. foco, o foco é fazer com que o caminho ali com Deus, com Jesus, seja. Não seja. Como é que eu vou explicar? Para não ser aquela coisa chata, por exemplo, a Assembleia de Deus, aquela chatice, aquela coisa de doutrina. Não, é você ter um lugar que você possa servir a Deus, que você possa seguir Jesus, mas que você tenha uma vida, entre aspas, normal, que você possa pôr um biquíni, que você possa usar uma calça, que você Tá, possa mas cortar o pode pôr cabelo, usar biquíni? brinco. Pode, Mas não pode orar lógico pelas que assim. pessoas. Tu pode usar Não, biquíni, mas tu Mas não daí pode não é orar pelas espírito de pessoas. Jezebel usar biquíni? É, pode usar, mas assim, a galera tem um cuidado, assim, né? Não vai meter um fio dental, essas coisas, mas Ah. pode usar. A gente tinha evangelismo, gente do céu, outra coisa, vocês vão dar risada. Eu fui fazer um trabalho de missões em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Não sei se você já ouviu falar em São Tomé das Letras. Eu não, Não. Nunca ouviu acho que não. falar? Não. São Tomé das Letras é uma cidade de Minas Gerais que tem registrado na prefeitura centenas de seitas. É uma cidade totalmente mística. Tem pessoas que acreditam em duendes, em fadas. Tem pessoas que moram no meio da mata e fazem mini casinhas e coisa para os duendes. É um lugar altamente místico, mas Interessante. assim, é muito da hora lá para quem gosta de música, de cultura. Lá é muito massa, assim. Só que na época eu fui para a igreja. E como lá tem essa coisa de ter muito misticismo, a gente foi fazer ato profético para libertar a cidade do misticismo.
Então a gente chegou na cidade, fizemos todo um planejamento, assim, tipo, vamos dividir as pessoas como? Tipo, missão, vamos ganhar o mundo, né? Aí, tá, beleza. Então o grupo vai para o lado de cá, outro para cá, tipo, para a gente andar pela cidade em formato de cruz. E a gente andou profetizando a libertação da cidade daquelas seitas e misticismos. Até Uma hoje eu sou seita zoada por causa orando disso. pelas outras seitas. Que Orando ironia, pela né? dissolução Nossa, Ó, das as seitas. ironias aí, as a irônias, gente né? fez. Então, e eles têm essas coisas dos atos proféticos, né? Várias vezes eu fui orar no monte com a galera e a gente fazia os atos proféticos, né? Ato profético tem para tudo quanto é coisa, né? Daí sai da Insuportável. boca, eu profetizo isso, eu profetizo Insuportável. aquilo, né? E, eu ia falar outra coisa agora que aconteceu, mas eu esqueci. Mas era mais ou menos isso, sabe? Tipo, Uhum. muita doutrina, muita essa coisa da batalha espiritual deixa as pessoas meio malucas, assim, sabe? Pois é, pois é. E, e aí eu fui ver que realmente é uma seita, sim. Hoje tem pessoas que até hoje não falam comigo, mas também tem pessoas. Tinha uma outra amiga que ela tinha parado de falar comigo, depois de um tempo ela acordou também. Aí um dia ela foi na Uhum. minha casa, me chamou. Hoje nós somos super amigas hoje, muito mais do que na época da igreja. Então teve pessoas que, né, assim, despertaram também e depois vieram conversar, mas muitas estão lá até hoje. Eu Uhum. morro de dó, porque eu fico assim, meu, eu saí de lá, já vivi tanta coisa na minha vida. Imagina se eu estivesse lá até hoje. Não tinha feito metade do que eu Uhum. fiz até hoje. Uhum. E tem É. até hoje. Até hoje. E eu acho interessante também que, tipo assim, eu imagino então que, tipo, bom, se eles são tão estridentes assim, eles devem ser extremamente também intolerantes com qualquer outra religião que não seja eles, né? Mesmo os evangélicos, né? Total. Totalmente. Uhum. Totalmente, gente. Eu já vi situações assim, sabe essa coisa da cura gay? Isso Infelizmente. existe. Cura e libertação específica para homossexuais. É muito bizarro. Por isso É. que a gente vê situações de pessoas que, né, teve um caso de uma moça, não sei quanto tempo faz, 1 ano, 2 anos, que ela tirou a vida, Uhum, a Carol. se converteu e tal, Uhum. né? E, Tem tem. existe o Flávio Amaral no mundo. O mundo tá um pouquinho pior. Pastor Flávio Amaral. Flávio Uhum. Amaral era um que era travesti, É né? ex-gay. Ele é ex-gay, Mas ele era travesti, ex-travesti, né? que fica Convertendo, transicionando os transicionando as trans. pessoas. Isso. E aí eles vão lá e se Exato. matam, e aí, ai, que triste. Porque o Carol era da igreja dele, né? Uhum. É isso. E assim, tive vários Interessante. contatos assim, através do Bola de Neve, através do trabalho missionário também que eu fiz no Piauí. Eu fui na igreja do pastor Anderson, em Brasília. Já fui na igreja dele. Teve Outro uma situação com uma insuportável. irmã lá que era homossexual, que ela teve um problema grave com ele lá na igreja. Então é isso. E foi isso, aquela bitolação E de sabe o que é anos. Eu falo interessante? que eu perdi. Ele defende muito a Bola de Neve, né? Ele, nas falas dele, quando deu as tretas do Rina, ele defendeu o Rina. Ele atacou o filho da esposa do Rina. Ele atacou a esposa do Rina, chamou ela de Jezebel também. E é muito, muito interessante porque ele se diz como um cara que defende as mulheres que são abusadas, as Uhum. crianças que são abusadas. Mas quando tem um caso de um amigo dele que fez isso com uma mulher, ele defende o cara e não defende a mulher. Uhum. Defendeu, assim, ó, botou a mão no fogo pelo cara. Quando deu a merda mesmo, ele ainda assim disse assim, ó, mas eu não bato com esse filho dela, e esse filho dela não me desce aqui, assim, sabe? Tipo, uma coisa bem pessoalista, assim. E ele é uma pessoa Uhum. que eu acho muito bizarro, porque ele fica defendendo o abuso psicológico dentro da igreja. Uhum. A gente, inclusive, viu um vídeo dele onde ele fala isso. Ele diz, as pessoas ficam chorando aí que estão sendo abusadas pelos pastores aí. Não tem isso, não existe isso de abuso de pastor. Ele falou, se um cara chega pra mim e diz, eu Um fui abusado emasculadinho. psicologicamente... Um emasculadinho, ele falou. Não, ele falou, se chega um cara pra mim e me diz que ele tá sofrendo abuso psicológico na igreja, eu dou um pedala Robinho. É, Ele disse literalmente isso. é. E daí ele vem dizer, Ai, eu fui diagnosticado autista e as pessoas são Cruéis cruéis comigo. comigo. Ai, meu Deus, que gente sem coração. Daí, tipo, quer que eu tenha pena, amigo? Hoje é não. Hoje É é um não. desgraçado. então, e agora falando aqui com vocês, eu lembrei de uma outra situação, que foi um outro abuso que eu tive.
foi quando eu saí da Bola de Neve, que eu fiquei muito confusa ainda, né? Tipo, porque você sai com medo. Por mais que você tá vendo Uhum. ali, que nem eu estudei pra caramba, você fica com medo. Será que eu tô certa? Será que, sabe? Tipo, vem na sua mente. Você fica com Sim, medo. aham. Uhum. E aí eu comecei a procurar uma igreja mais. Eu fui na. Ai, como é que é o nome? Presbiteriana. Uhum. Mais tradicional, né? Que fala. Eu Sim, fui numa aham, igreja aham. presbiteriana. Fui numa igreja presbiteriana. Porque daí eu falei, não, beleza, eu vou sair do Balde de Neve, tal, tal, tal. Mas eu vou arrumar uma igreja para congregar. E aí eu fui na igreja presbiteriana. E o pastor que me atendeu, ele viu, eu estava altamente abalada, eu fiquei muito mal emocionada. Imagina, gente, eu Sim, fui aham. traída pelas costas. A menina que morava comigo, uma das minhas melhores amigas, parou de falar comigo, virou as costas para mim, me pediu a casa, me deu 15 dias para sair da casa, né? A outra minha melhor amiga também parou de falar comigo. Gente, as pessoas simplesmente me abandonaram por causa de uma porra de uma religião, Ah, que ódio, que ódio. entendeu? Assim, a minha sorte é que outras pessoas também viram o que eu estava vendo e elas ficaram do meu lado. São pessoas que até hoje eu sou super amiga, né? Então, assim, eu passei uma situação de abuso emocional, foi bizarro. Igual eu falei para vocês, eu fiquei um ano com depressão, trancada dentro do meu quarto, Que doideira. né? O meu escape foi estudar. E eu fui perceber que eu tive depressão anos depois. Uhum. Anos depois eu fui perceber, né? Inclusive pelo fato das minhas amigas que moravam comigo falar assim, Cacá, a gente ficava muito preocupada com você. Você não saía de dentro do seu quarto. Eu lembro que a primeira vez que eu saí mesmo, que eu fui num bar de música sertaneja, que eu detesto, que tinha na rua da minha casa. Só que era um bar que bombava. Daí eu falei para as meninas lá de casa, falei assim, meninas, é o seguinte, eu vou sair aqui da UFSC, eu vou ali no Temperão tomar uma cerveja. E até então eu não estava ainda bebendo, porque ainda tinha essa coisa de que beber não era certo. E eu sempre fui pingalhada, né? Então, assim, falei, daí eu fui pro bar lá tomar uma cerveja. Eu lembro que quando eu sentei e eu tomei aquela cerveja, eu falei, nossa, que coisa boa, cara. E Libertação, aí, né? Lavou a nossa, daí alma. as meninas, nossa, aí as meninas apareceram lá, a gente se divertiu, dançamos lá as músicas sertanejas, sabe? Me senti de novo assim, falei, uau, eu tô viva Viva, ainda. né? Aham. Eu Paz que tô viva excede todo ainda. entendimento. Daí eu peguei, eu lembro que, né, mas antes disso acontecer, voltando um pouquinho ali na presbiteriana, eu estava muito mal emocionalmente e fui parar nessa presbiteriana. O pastor me atendeu e marcou um horário comigo. Eu falei para ele, eu estou saindo de uma instituição, está acontecendo isso e tal, eu não quero ficar sem congregar e tal. Ele marcou um horário comigo para conversar. Eu fui conversar com ele, ficamos horas conversando, e eu chorei muito, estava muito magoada com as pessoas, né, com a situação. E ele veio fazer o quê? Me afagar, me abraçar, não sei o quê. Só que aí aquilo ali eu falei, mas mano, o cara é casado. Mas nem na amizade um negócio desse tá certo, de tipo assim, o cara vir ficar me abraçando e fazendo carinho em mim, que tudo vai passar e tal, tal, tal. Aí ali eu já me liguei, eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Daí eu falei, quer saber? Enfim, depois eu comecei a sair aos pouquinhos de novo, aí comecei a fazer umas análises internas, aquelas coisas e tal, e aí desandei de vez. Aí desviei dos caminhos do Senhor mesmo. E nunca mais eu voltei. Nunca Graças a mais eu Deus. voltei. Graças a Deus o E diabo tirou da aí igreja. entrou uma fase, a fase de mágoa passou, aí entrou a fase de ódio. Aí eu Aham, odiava aham, eles. Odiava aham. todos eles. Eu queria que todos se fudessem muito na vida. Sabe? Tipo assim, eu fiquei com tanto ódio. Eu tinha ódio, eu metia o pau na igreja para todo mundo. Eu falava mal mesmo. Eu era aquela assim que eu. Nossa, eu esculachava nesse negócio de bola de neve. Entendeu? Eu esculachava mesmo. Eu cheguei naquela fase de ódio, assim, de pessoas falar para mim assim: meu, desencana disso, já Não, não passou. tem como, não tem Eu não, mas como. todo mundo tem que saber Não as filhas tem da como. putice que esse É, povo faz e tal, né? exatamente. E aí, beleza. Aí passou e me libertei e, tipo, foda-se. Eles são um bando de otários e estão lá. Eu tenho dó daquelas pessoas que estão É. lá babando o ovo de líder, pondo seu dinheiro lá, porque tem pastor lá dentro que prega que primeiro é o dízimo. Teste, Ah, mas é ok. minha conta de luz. Não Tá? importa, primeiro é o Deixa eu dízimo. ver. Sim, que é Então, o. tem Tu que. viu a gente falando sobre. O André Valadão fez isso também, né? Ele respondeu no Sim, Instagram que alguém perguntou: o pastor paga minha conta ou paga o dízimo?
Ele falou do dízimo, né? E como é que é aquela outra da pipoca? A que reclamou que a pipoca. Camila Santos. Falou que, reclamando que as pessoas não estavam indo pra igreja porque estavam fazendo plantão no trabalho. Como assim tu tá colocando teu trabalho à frente da tua igreja? Então tá, Sim, né? Mas tem uma amiga que ela deixava de pagar até aluguel porque desinteirava o dinheiro do aluguel porque tinha que dar o dízimo primeiro, porque era um ato de fé. De Deus. Sim. Né? Então você tem que dar porque é um ato de fé. Por exemplo, beleza, sei lá, eu não vou pagar essa conta, mas eu vou fazer esse ato de fé, daí eu vou dar essa oferta e Deus vai me dar em dobro. Camila. Eu vi várias coisas. Deus vai dar a dívida em dobro, né? Porque no próximo mês você vai ter que pagar 2 aluguel. Mas é isso, daí agora eu tô livre e liberta. Daí eu encontrei Graças vocês aqui e falei, preciso falar. Preciso colocar isso aí pra alguém ouvir. Ótimo, eu gostei bastante da história. Enganado, Camila, como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Tu posta alguma coisa nas redes sociais ou tu não posta em nenhum lugar e não precisa divulgar? Porque se o pessoal quer divulgar, eu divulgo. Não precisa, não tem necessidade. Eu, na verdade, tenho meu Instagram, mas é bem pessoal e não, então tranquilo. Aqui, né? Mas se alguém quiser trocar uma ideia contigo, então eu coloco qualquer coisa, eu coloco ali o Instagram pro pessoal trocar uma ideia contigo ali. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, assim, qualquer coisa do tipo. Tá, eu passo meu Instagram aqui, daí você pode colocar lá de boa. Tranquilo. Camila, obrigado muito pela tua participação aqui. A entrevista foi muito boa mesmo, eu gostei bastante. E, enfim, que o pessoal possa tirar alguma coisa disso aí e não cair nessas honey traps, né? Essas armadilhas que são essas igrejas nessas jovens. Nessas Lagoinha Alphaville. Todas são iguais. É a mesma coisa. Todas são a mesma coisa, tá? Então tudo vai ser assim no final das contas. Obrigado novamente. De parede preta. E de parede preta. As churches, igrejas churches de parede preta. Exatamente. Obrigado então. Beleza, e até a próxima, galera. Viu? Valeu. Ótimo fim de. Valeu. Tchau, tchau.